Costuma-se dizer que quem não aparece esquece, e é o que parece ter acontecido com o meu convidado de hoje aqui na RDP Internacional. Apesar de ter uma carreira iniciada há 17 anos na televisão, com 12, 13 anos de idade, David Persson é um nome que pode dizer hoje pouco à generalidade do público, embora a sua cara continue a ser reconhecível graças à reposição de séries como Morangos com Açúcar ou Uma Aventura. Um dia decidiu ir para os Estados Unidos, viver, trabalhar e estudar, e agora regressou a Portugal à procura de uma segunda oportunidade. Muito bem-vindo, David, ao Germano Campos Entrevista. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, boa noite ou bom dia, sabes? Sim. De acordo com o horário em que os nossos ouvintes nos estejam a ouvir e também a ver, porque este programa é gravado e fica também na página do Facebook deste programa. Para já, quando e porquê é que rumaste a Nova Iorque? Muito bem. Eu saí de Portugal, tinha 20 anos. Tens hoje quantos? 32. 32, há 12 anos. 12 anos atrás. E primeiro rumei para a França. O instinto foi, aos 20 anos, disse-me a mim mesmo que tenho a oportunidade agora, não mais tarde, de conhecer o mundo, de ir explorar. E foi um instinto positivo, não foi de todo quero-me ir embora daqui, foi mais quero ir descobrir o mundo por mim mesmo. E já que comecei no mundo da representação tão cedo... Com quantos anos? Eu disse 12, 13, mas foi essa a idade? Foi um bocadinho mais cedo. Um bocadinho mais foi cedo. na novela Jardins Proibidos? Esse foi o meu primeiro grande trabalho, sim. Eu iniciei-me na representação, tinha à volta de 10 anos, numa altura em que muitas produções francesas vinham a Portugal a gravar. Eu sou sobretudo co-produções, não é? Sim. Havia muitos telefilmes. Não sei porque, eu imagino que fosse mais fácil em termos de produção de gravar aqui do que noutro sítio. E eu, sendo nativo de Paris, apesar de ter crescido em Portugal, falava francês, portanto... Pai francês, mãe portuguesa. Exatamente. Muitas vezes as audições, os castings eram feitos em Portugal. E houve um belo dia à saída do Liceu Francês, onde eu estudei, que uma senhora tinha um papelinho a dizer procura-se francófonos para casting, e eu fui a correr ter com a minha mãe a dizer eu quero fazer isto. A coisa correu bem. Já que dominavas bem as duas línguas. Sim. Tive muita sorte e dou crédito aos meus pais por me terem dado esse capital cultural. A minha mãe sempre me falou em português e o meu pai sempre me falou em francês, portanto eu muito novo tinha essas duas línguas. Portanto, voltando ao Liceu Francês. Ao Liceu Francês, era um casting para um telefilme. Fui fazer a audição, fui fazer o casting e correu bem, fiquei. E era um filme de um senhor chamado Gérard Marx, que se chamava La Tribu, com um ator muito conhecido francês chamado Jean-Yann e uma atriz chamada Danielle Evenou. E a coisa correu bem, e a partir daí inscrevi-me numa agência, comecei a ir a mais castings, comecei a fazer pequenos papéis. Mas tu tinhas alguma ideia nessa altura de que a representação poderia ser uma futura atividade tua? Sim, tinha alguma noção disso. E tinha alguma vontade de explorar esse lado tão cedo. Muito novo, e isto para aí 5, 6 anos, lembro-me de ver acho que era Singing in the Rain, qualquer coisa assim. E eu lembro-me de ficar a olhar para o filme e dizer eu acho que é isto que quero fazer. Eu gostava de ser um performer. Eu gostava de ser o quê? Um igual ao Gene Kelly? Sim. Na altura lembro-me que quem me chamou muita atenção foi o Frank Sinatra também. Se calhar não foi esse filme. Mas não, o Frank Sinatra não entrava no Singing in the Rain. Nesse filme, não. Mas não me estragues a surpresa que eu tinha para ti, porque era justamente o Singing in the Rain que eu tinha aqui preparado um bocadinho para recordar esse teu dom, esse teu sonho de quereres ser atora. Sim. Era o Gene Kelly, era. Mais a Debbie Reynolds, que faleceu recentemente.
Espetáculo. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm red. Pode-se dizer, David, que este filme marcou também, foi o pontapé de saída para uma futura carreira? Foi graças ao Gene Kelly e ao Serenata à Chuva? Sim, sim. Foi, não só, mas foi. Tenho um snapshot tão claro e tão vívido de ver este filme pela primeira vez. No cinema? Ou na televisão? Não, televisão. Era pequenino, estava numa casa, na casa dos meus pais, na altura era em Azeitão, ao pé de Setúbal. E por qualquer motivo ficaste fascinado por ele? Chamou Por quê? aquele... é uma boa pergunta, sobretudo com a mentalidade de 6 anos. Havia um mundo, de facto, que parecia tão mais vibrante, de certa forma, em que as pessoas cantam e dançam à chuva, coisa que nós, no nosso dia-a-dia, não fazemos. E eu acho que, enquanto criança, isso chamou-me a atenção. Esse lado quase surreal de grande fantasia? De fantasia, exato. Isso chamou-me muita atenção, não tenhas dúvida. E havia um fascínio também pelo lado musical. A música sempre foi uma coisa que me fascinou. Eu sempre achei que era assim era mágico, de certa forma. E neste caso é música americana, mas a tua personalidade foi moldada com música francófona? Não, nem por isso. Foi mais americana e também portuguesa. Os meus primeiros discos foi Dangerous, do Michael Jackson, e Mingos e Samurais, do Rui Veloso. E eu tinha esses 2 discos e eu costumava pegar nas colunas, metê-las no meu colo e ficar a ouvir. E eu pensava que o Rui Veloso e o Michael Jackson estavam dentro das colunas. E a minha grande pergunta é como é que eles foram lá parar. E portanto havia um fascínio enorme pela capacidade de fazer sentir com som. Que de facto era... Eu lembro-me como com 6 anos sentir muita coisa. Ter uma jornada emocional muito grande ao ouvir a música. E sobretudo esta canção, que como sabes não é isto é de uma canção dos anos 20, portanto, e foi cantada variedíssimas vezes no cinema, porém esta versão do Gene Kelly, do Serenata à Chuva, é a mais conhecida de todas, e ainda bem que conseguimos trazê-la para aqui, para este programa, que era para, justamente, acho que a tua memória começou já a vaguear. Sim, é provável. 32 anos, já estou velhinho. Dancing and singing in the rain. Mas naturalmente não querias cantar à chuva, querias era ter o sol e os holofotes por cima de ti. Sim. E aliás, já há bocado falei no Frank Sinatra porque um bocadinho mais tarde isso também rematou-me outra vez essa sensação de querer estar na Ribalta, que vi uma espécie de festa, que era o aniversário do Frank Sinatra, e eu ainda miudinho também, 7, 8 anos, e pensei, epá, olha lá para este Era o glamour senhor. todo à tona d'água. Fascinou-me esse lado também, confesso. E então, como é que surgiu a primeira oportunidade a sério de tu entrares nos Jardins Proibidos? Estava a chover, e eu fui a cantar, não, mas estava a chover, lembro-me muito bem. Se fosses americano, dizias que contavas já esta história. Não, como assim? Se fosses não, se estivesses num talk show, nos talk shows há muita coisa inventada, não é? Naturalmente, claro, aquilo é tudo muito esculpido. Pois. Há coisas que não são mesmo reais, mas é só para provocar um riso. E tu foste então à aventura, antes de uma aventura, para os Jardins Proibidos. Ficaste surpreendido quando foste selecionado? Para uns papéis secundários, naturalmente. Fiquei. Não estava tanto à espera e confesso que fiz a audição um bocado sem saber o que era. Deram-me um texto e eu percebi que era uma série, qualquer coisa para a televisão. Lembro-me de ter corrido relativamente bem. Lembro-me de estar relaxado.
de não estar preocupado. Isso muitas vezes é muito importante para um ator. Porque Eras um inconsciente, também com 10 aninhos. Sim, portanto, isto para os Jardins Proibidos já tinha 13, 14. 13, 14. 13, 14. Lembro-me muito bem, quem nos estava a dar a deixa era um senhor chamado Pedro Granger. Um bocadinho mais velho do que tu. Sim. E foste fazer parceria com a Vera Kolodzic. Exatamente. E foi o meu primeiro grande trabalho de televisão. Isto já lá vão 17 anos. 17 anos, sensivelmente. E tenho muito boas memórias dessa produção. E nessa altura, o facto de apareceres na televisão fez com que te tornasses muito conhecido, e a conquista, por exemplo, das meninas, na altura das admiradoras, elas vinham-te, passa a expressão, comer-te à mão. Olha, aquilo que é interessante nisso tudo é que eu com 14 anos, 15 anos, estou a começar a desenvolver esse meu lado, estou a começar a desenvolver o interesse para ter namoradas e coisas assim. E de facto, estar na televisão ajuda muito. Estar na televisão ajuda muito porque elas é que vêm ter contigo mais do que tu teres de ir... Não é preciso um grande esforço. Não é preciso tanto esforço. Não é preciso exatamente. investir. Ou não tanto, digamos. É um bocadinho mais fácil. Isso pronto, era interessante. Não sei até que ponto é que isso terá sido uma boa ideia para a minha educação em geral, porque eu depois, quando me fui embora de Portugal, já não era conhecido e se calhar eu estava à espera que elas viessem. Então, Cadê? Mas não faz mal. Mas é que, de facto, e voltamos aqui ao mote inicial, quem não aparece esquece, mas ainda não chegámos à altura de partires para a França e depois, mais tarde, rumares aos Estados Unidos. A minha família é uma animação. Sim. Foi também outra das grandes produções, também exibida pela SIC, a TVI, os Jardins Proibidos, a SIC, esta produção, Exato. que teve o condão de ser uma série para toda a família, adultos e miúdos, e com um boneco animado. Exatamente. Que era uma coisa nova. O Neco, exatamente. E era para nós, tecnicamente, uma coisa interessantíssima, porque estávamos a representar com algo fictício que tinha. Portanto, antes de gravar uma cena, os técnicos metiam um chamado uma prótese, que era para termos a noção real do tamanho do boneco, e depois eles tiravam. Tínhamos uma atriz que fazia a voz do Neco que nos dava a deixa, mas tínhamos que estar a falar para o vazio. Isto, em termos de exercício de representação, é fantástico. Então, na Guerra dos Tronos, para quem conhece esta série, há também um dragão e muitos personagens digitais. O processo é o mesmo. Exatamente. É fascinante. Já viste? E eu acho que é para aí que... Estás a contracenar com ninguém. É tudo, está tudo na imaginação. E isso... Por isso é que eu estava a referir isso como um exercício, no sentido em que permite ao ator de realmente usar a imaginação para expor muito mais do seu environment. Perdão, eu peço desculpa... Do seu ambiente, do seu não é? ambiente. Eu peço desculpa se alguns estrangeirismos saírem. Deixa estar que eu estou aqui para os traduzir, se conseguir obrigado. lá na hora. É complicado, e os nossos ouvintes que nos estão a escutar lá fora, por vezes, sabem, em qualquer país, pode ser Canadá, Estados Unidos, Luxemburgo, França, Alemanha, por vezes há determinadas palavras que não vêm imediatamente à mente em português. Portanto, aí não há qualquer tipo de crítica, antes pelo contrário, só quer dizer que tu aperfeiçoaste muito bem o inglês e absorveste aquilo que realmente esse país te deu, neste caso os Estados Unidos. Mas estavas no auge da popularidade nessa altura. Sim. Na altura do Neco, mais ou menos, tinha também acabado de fazer uma série para a RTP, chamada Elsa, Uma Mulher Assim, que era uma história... Eu julgo que a RTP Memória já retransmitiu essa série. É capaz. E eu tive uma altura em que me lembro de estar nos 3 canais ao mesmo tempo. Isso foi tipo o meu momento de glória. Em que, olha, Canal 1, SIC e TVI. Espetáculo. E eu aí estava de facto muito inserido no mercado de trabalho. E então o que é que aconteceu aos 20 anos para tu largares tudo? Olha, a última série que fiz chamava-se Morangos com Açúcar. Uma das temporadas, não é? Era a segunda temporada. Foi a segunda temporada em que eu participei. E houve uma altura em que acabou, fui dispensado. Foi assim uma coisa um bocado
confusa. Lembro-me de saber que ia sair da série pelo guião. Isso deixou-me... acima de tudo, isso afetou muito a minha confiança. Eu senti que eu até esse ponto ainda precisava de aprender, precisava de estudar, precisava de meter os pés num palco, coisa que nunca tinha feito antes. Teatro. Sim. E até esse ponto, a única técnica que eu tinha era, de facto, tenta ser natural e pronto, e é basicamente isso. Tenta ser o mais natural possível. Ou seja, não tinhas nenhuma base pedagógica e educativa, conservatório, escola profissional, nada. Nada. E pronto, e é verdade que enquanto autodidata eu podia, de facto, ter feito um esforço maior para fazer perguntas e tinha uma certa curiosidade, mas pronto, chegou aos 20 e essa foi a sensação que eu tive. Afetando tanto a minha confiança que eu pensei, ok, calma aí, eu faço isto. Mas pensaste, desculpa interromper-te, David, pensaste que a culpa era tua? Quando de repente o teu personagem foi dispensado Passou-me pela cabeça, da história? Sim. E nunca te deram nenhuma justificação? Deram uma justificação que o elenco era muito grande e precisava de ser cortado. E eu, olhando para as cenas que fiz nos Morangos com Açúcar, não acho que tenha feito um mau trabalho de todo, mas se calhar não fiz aquilo que era pedido de mim, que eu, no fundo, fazia parte da dupla cómica do lado do colégio, e eu se calhar estava a fazer demasiado... Não era um character, eles queriam um character. Só que eu nessa altura só sabia ser eu mesmo. E lá está. Como é que eu faço escolhas de personagem? Era a técnica que estava aí a faltar. Exato. E então foste para a França, portanto decidiste abandonar tudo. Sim. Deixaste Portugal para trás e foste para onde, concretamente? Fui para Toulouse. Achei que Paris era demasiado clichê. Fui para uma cidade... We always have Paris, como diria Humphrey Bogart. O teu inglês é que está muito bom. Não, está. Então, fui para Toulouse porque achei que era uma cidade vibrante e original e não era tão grande como Paris. Paris assustava-me um bocado. Uma pessoa sai de casa e a concorrência é muito maior. Sim. Não, e é de facto uma cidade gigante que pode realmente... Eu com 20 anos estou a sair de casa pela primeira vez, estou sozinho, eu fui sozinho, se calhar Paris... A aventura. Sim, sem dúvida. E isso foi exciting. Foi, de facto, um momento da minha vida que eu estava extremamente no presente. Mas tiveste que trabalhar para ganhar o teu. Sem dúvida. O que é que foste fazer? Olha, o primeiro trabalho que eu arranjei foi numa fábrica. E tenho muito orgulho disso. A fazer o quê? Trabalhava numa fábrica de cartas postais. A fazer de tudo e mais alguma coisa. E... era alguma coisa que se calhar não te preenchia com certeza de modo algum, sem ser ao fim do mês para receber o dinheiro. Sim, sem dúvida. Mas eu até esse ponto, tendo feito televisão desde miúdo, eu de facto era uma experiência que eu queria adquirir, que é... Experiência na vida real. Deixa-me ser um agente no meio... Uma pessoa normal, de certa forma. Deixa-me ir para um sítio onde ninguém me conhece, onde eu não conheço ninguém, e posso, de certa forma, meter as coisas em perspectiva e fazer o que bem me apetece. E conheceste portugueses lá em Toulouse? Não muitos, não. Alguns, mas a maioria deles foram amigos que depois foram para lá estudar. Eu tinha alguns colegas que estudavam lá Direito e Medicina. Mas... portugueses que viviam em Toulouse, não fiz nenhuma amizade, nenhuma verdadeira conexão. E então quando é que se Mas conheci muitos franceses. Quando é que se deu o salto para os Estados Unidos, concretamente Nova Iorque? Sim, portanto, isto está lá o David, working class hero, a trabalhar na fábrica, o herói da classe trabalhadora. Começa a dizer-me assim, mas o que é que eu fiz? O que é que eu fui fazer? Começaste a questionar-te. Comecei a questionar-me e comecei a gravitar naturalmente para o teatro. E comecei a ter vontade de representar de novo. O bichinho ficou lá. E então procurei escolas de teatro em Toulouse. E foi aí que eu voltei a representar outra vez, mas desta vez num contexto académico. A partir daí conheci a minha mentora, uma senhora de origem portuguesa chamada Céline Nogueira. Um shout-out para ela, que lhe devo muita coisa, ela, que era uma alumni, portanto tinha estudado nos Estados Unidos, em Nova Iorque,
E eu, quando vi que aquilo que ela ensinava era de facto técnicas a sério que eu podia pôr em prática e tornar a minha representação melhor, pedi-lhe para me preparar para a audição em Nova York. Isto para um conservatório chamado Stella Adler Studio. Que é dos mais famosos, dos mais conhecidos em todo o mundo. Sim. Está lá. Marlon Brando passou por lá. Exatamente. Marlon Brando, De Niro também passou por lá. O De Niro, o Robert, Essa, não é? essa malta toda... Bob De Niro, não é? O teu colega. É o meu amigo. E eles todos sabem muito bem quem é Stella Adler, porque na altura em que as escolas de teatro se estavam a desenvolver em Nova York, havia 3 grandes polos de educação. Era a Stella Adler, o Lee Strasberg e o Meisner. Pronto, portanto, Stella Adler sendo um deles. A Stella Adler focava-se na imaginação. O Lee Strasberg era mais na experiência pessoal e o Meisner era no parceiro. Portanto, era representar a partir do teu parceiro. Portanto, pedi-lhe e trabalhei muito para conseguir a audição. Fui aos Estados Unidos, fui a Nova York. Nesta altura já eu tinha 23 anos. Fiz a minha audição, tive de fazer 2 peças, 2 monólogos. Portanto, foi em 2007. 2008. 2008 para ingressar em 2009. Exatamente. E foi fácil aceitarem um português lá? Foi. Não, claro. Sim. Eles, nesse sentido, mantêm uma comunidade muito cosmopolitana. Cosmopolita? Cosmopolita. Perdão. Pardon, monsieur. Ah, oui, hein. I don't speak Portuguese very well Vous êtes anymore. pardonné. Por exemplo, a minha turma era metade de americanos de todos os Estados Unidos, de todos os Estados, e metade de pessoas de todo o lado. Havia italianos, havia australianos, havia holandeses, ingleses. Tinhas mais portugueses lá? Havia um português, mas que não estava na minha turma. Estava no conservatório de noite, que era um rapaz chamado Jaime Freitas. Mas senão eu era o único. Provavelmente da Madeira. Não sei. Acho que era do Porto. Era do Porto? Não, porque há muitos Freitas na Madeira. Okay. Era só por isso. E o que é que aprendeste, concretamente? Finalmente conseguiste entrar numa escola onde absorveste técnicas absolutamente determinantes daquilo que tu vais fazer a seguir. Foi. Entrei numa escola que não só era de classe mundial, como ainda por cima tive bolsa. Ok? Portanto, isso foi fixe. E o que é que eu aprendi? É a tua pergunta? Sim. Olha, o curso foram 3 anos. Completamente intensivos. Em termos artísticos, foi o maior buffet que eu tive. Lá está, o ambiente era muito... era perfeito para um artista se desenvolver. Aprendi de tudo, desde técnicas básicas, por exemplo. Saber andar e falar. Pronto. Tu, antes de começar a representar em palco, sobretudo, tens que saber andar e falar. Isso é o beabá. Trabalho de voz, trabalho de dicção, trabalho de corpo. Porque se calhar o público não percebe, acha que é uma coisa natural. Tu entras e está a andar. O público muitas vezes acha que aprender o texto é o mais difícil. Decorar o texto. Decorar o texto é a parte fácil, que é o dado, é aquilo que já lá está, é o que está escrito. Fazer escolhas, isso é a parte criativa do ator. Mas depois tens que fazer a composição do personagem de acordo com as instruções do encenador. Sem dúvida, claro que sim. O encenador é o chefe e podes ter mais ou menos um diálogo com ele. Ele pode-te dar uma certa liberdade ou não, mas é ele quem diz que sim ou que não. David, agora há uma questão muito pragmática e fundamental para os americanos, que é o chamado Green Card, ou seja, a autorização de residência nos Estados Unidos, que não é fácil de obter. Como é que tu conseguiste ultrapassar isto durante 10 anos? Não é nada fácil. Portanto, eu tive em Nova Iorque 7 anos. Obter um green card é de facto um processo demoroso, estressante, caro, inseguro e muito difícil. É possível, mas é muito difícil. Eu nunca tive um green card. Aquilo que tive foi... Também não estive ilegal. Eu primeiro entrei como estudante com F1 Visa, que é um visto de estudante. Uma vez que acabei os estudos, foi-me dado um OPT, que é um visto que te permite trabalhar na tua área durante 1 ano depois de acabares o curso. Tens 1 ano, podes ficar no país e trabalhar na tua área. E depois, aquilo que aconteceu assim que eu acabei o curso foi...
tive trabalho, especificamente com uma companhia de Shakespeare, o que me permitiu pedir um visto de artista, um chamado O1 Visa, que foi ótimo. Portanto, decidi pedir esse visto, fiquei lá 3 anos, depois desse tal ano, e estive a trabalhar com esta companhia, sendo que o problema deste visto é que não te permite tão facilmente trabalhar com outras pessoas que não te patrocinem o visto. Ou seja, eu fora desta minha companhia não tinha propriamente o direito de... Ou seja, mesmo que fosses convidado, por exemplo, tu ias fazer um casting para uma série de televisão, Sim. Não tendo esse documento e não sendo patrocinado por essa companhia ou por essa produtora, inviabilizaria o teu trabalho. Exatamente. Pronto, são as regras. E aconteceu? É política. E chegou a acontecer? Sim, senhora, aconteceu. Havia uma série... Isso é altamente frustrante. Mas uma pessoa tem que aceitar como é. As regras do jogo são estas. Exatamente, é a política da coisa. Nunca te propuseram uma naturalização, uma dupla nacionalidade? Não, eles não propõem isso assim. Isso é que era bom. Quer Nem, dizer, nem tu, se eu tivesse talvez um prémio Nobel ou qualquer coisa, uma mais-valia. Podia eu pedir e eles com mais facilidade dar-me-iam. Podes pedir um green card baseado naquilo que eles chamam extraordinary ability. Mas lá está, tens que ter um prémio Nobel e eu ainda não tenho isso. Quem sabe um dia. Nem um Oscar. Nem um Oscar. Nem um Tony. Nem um Emmy, nem um Tony, nem um Grammy, nem nada disso. Quiçá um dia, não Quem é? sabe um dia, vou trabalhar por isso. Como é que é viver nos Estados Unidos? Tu, de facto, durante essa parte dos 20 até aos 30 e picos anos, absorveste muito da cultura americana. É muito diferente da portuguesa, seguramente. Umas coisas para melhor, outras coisas para pior, calculo. Sim. Há coisas que... Bom, para já deixa-me dizer que estou extremamente grato por aquilo que a América e Nova Iorque me deu. Essencialmente a nível da educação e a nível da experiência. Aquilo que eu aprendi lá estará comigo para sempre, e aquela t-shirt clichê I Love New York está-me tatuado no coração, isto para falar em termos Sendo que o love é um coração. Exatamente. Mas de facto há pequenas coisas que são um bocadinho diferentes daqui e algumas um bocadinho assustadoras. Posso dizer que o sistema de saúde, por exemplo, é uma coisa que é um bocadinho hardcore. Por exemplo, nós ouvimos na passagem das duas administrações anterior do Presidente Obama para o Presidente Donald Trump, do Obamacare. Sim. Portanto, o serviço de saúde que depois acabou por ser destruído pela atual gestão da Casa Branca. Sim. O que é que exatamente o Obama queria fazer em relação aos seguros de saúde? Sim, portanto ele estava a tentar fazer... Aquilo era uma tentativa de fazer os seguros de saúde uma coisa universal, uma coisa que fosse dado como direito para toda a gente, mesmo que não pudesses pagar. E pronto, portanto, foi o Serviço Nacional de Saúde. Exato. É pelo menos qualquer coisa que fosse acessível. Mas nos Estados Unidos não é assim que funciona. Não. Nos Estados Unidos, aquilo que é um bocadinho... para mim, no meu caso, eu acho que era um bocado assustador, que é, mesmo se tiveres um seguro de saúde privado, em que pagas um balúrdio, há coisas que eles vão se bater para que tu não pagues ou que não tens direitos, porque já é uma pre-existing condition. Portanto, o objetivo deles é fazer dinheiro, não é tratar dos seus pacientes. E isso é um bocado assustador, para além de que o preço dos tratamentos é bastante mais caro. Estamos a falar mensalmente em... Mensalmente. Olha, em euros, mais ou menos. Em euros. Para termos uma ideia. 300 euros de seguro privado. Sim. 300 euros por mês. E isso dá-te, é uma loucura. Dá-te alguns benefícios. Dá-te, se calhar podes ir tratar dos teus olhos, se calhar podes ir tratar dos teus dentes um bocadinho. Mas se fores um especialista, por exemplo, se tiveres um problema, sei lá, se tiveres um problema na pele ou o que é que seja e vais a um especialista, eles dizem, não, desculpa aí lá. Se tiveres um acidente, ok, eles provavelmente vão-te proteger em relação a isso. Mas isto, pronto. Agora imagina todas as pessoas que não têm os 300 euros para pagar por mês e que não têm nada. Eu lembro-me quando estudava no Stella Adler, uma vez caí das escadas, magoei-me. Acidente de trabalho. Um acidente, pronto. Escorreguei, acontece, é um acidente.
E pá, e eles na escola disseram, vai às urgências, pronto, que isso está azul. Lá fui eu. E pá, e a conta foram $1000. Só para fazer uma radiografia e dizerem-me que não está nada partido. Nós em Portugal não temos ideia, efetivamente, do que é que se passa lá fora. Por vezes criticamos, com alguma razão em alguns casos, o nosso sistema, a morosidade, os preços, mas se passamos a fronteira ou o Atlântico e aquilo é muito pior. Sim, a mim assustou-me um bocadinho. Porque pronto, lá está, como este episódio de cair e magoar a mão. Um acidente, uma coisa perfeitamente normal, até mesmo num contexto doméstico. E a Stella Adler não tinha nenhum seguro para te... Tinha. Foram eles que me safaram disso. Porque senão não tinhas... E a sorte foi que eu caí nas escadas no Stella Adler. Claro, é por isso é que é um acidente de trabalho. Pois, exatamente. Como é que tu sobrevivias? Eu sei que também tocas e cantas muito bem. Para ganhares alguns dólares extra, o que é que tiveste que fazer? Olha, eu, portanto, tinha a minha companhia de Shakespeare, que apesar de tudo permitia-me ter um rendimento, e isso era fantástico. E depois, quando nós estávamos a produzir peças, eu toco guitarra e canto e fazia Tens aí contigo a tua guitarra? Tenho, sim, que aliás tem o nome, Sasha, não é? Tanto quanto sei. Por agora é. Podes mostrá-lo e audível para os nossos ouvintes que nos seguem através da rádio, dá-lo. Não, mas sabes, Germano, eu sei que aqui em Portugal se calhar dizer isto é ai meu Deus, o quê? Tocar na rua, não sei o quê, mas eu na altura que estudava, se não fosse tocar na rua, e em Nova Iorque há uma tradição muito grande de busking, de tocar na rua, grandes músicos vão fazer isso, sobretudo porque também podes fazer bom dinheiro a fazer isso. As esmolas são generosas? Mas não é esmola, é diferente. donation, é diferente, não é uma esmola porque não estás a jogar sobre a piedade, estás a tentar inspirar as pessoas, estás a tentar distraí-las, tornar os 10 segundos que eles estão a passar ali assim um bocadinho melhores. Mas é metro ou é mesmo em plena rua? Quando estava a chover era metro, quando não estava a chover era parque. E tu podes assentar raias ou é preciso pedir autorização à polícia? Não, perfeitamente legal. Só não podes estar amplificado. Mas no metro podes estar amplificado. E o que é que tu tocavas? Eu levava um amplificador e tocava standards de jazz, swing jazz, então, coisas do Django Reinhardt. Aliás, o teu conterrâneo, que é francês? É francês ou é belga? Belga. É francês, é como o Jacques Brel é belga. Sim. Mas a gente não pode... Mas já agora, só para acabar a tua pergunta, e eu um dia estava a tocar na rua e aparece um senhor que gostou muito da minha música e disse-me: Do you know Webster Hall? Webster Hall é uma casa de concertos muito, muito conceituada em Nova Iorque. Ele disse: I own it. I want you to play there. Portanto, eu sou o dono. Eu sou o dono, eu quero que tu toques lá. E portanto ele deu-me uma residência. Basicamente o meu trabalho era entreter o público antes de que o cabeça de cartaz chegasse. E às vezes ia lá tocar Metallica, ia lá tocar Green Day, ia lá tocar tudo e mais alguma coisa. É uma casa que existe desde 1885 e... Há relativamente pouco tempo, não é? Sim. Tem muita história. A música do Elvis, Hound Dog, foi gravada lá. Portanto, foi um prazer fazer parte dessa instituição. E para mim satisfez de certa forma um sonho eterno que eu terei sempre, que é o de ser um guitar hero, que é o de ser uma rockstar de alguma maneira. Vamos ouvir uns acordezinhos. Com certeza, claro. O que é que vais tocar assim, só para dar eu estou um bocadinho limitado porque não tenho aqui o meu amplificador, confesso. É o que temos em estúdio.
falta o violino do Stefan Grappelli, Claro. com quem o Django Reinhardt gravou variedíssimas vezes. Sim. Deu resultado? Isso despertava a atenção das pessoas ou era uma mera passagem por uma música de fundo? O meu trabalho era essencialmente música de fundo, se bem que tinha os meus momentos. Tinha os meus momentos em que agarrava ao público e tinha que deliver, de certa forma. Tinha que, ok, bora, agora não estás a fazer música de fundo, agora estás a fazer isso. E foi uma boa escola enquanto performer fazer isso. O que te pode vir a ser útil mais tarde. Completamente. Porque se, por exemplo, se entrares 2 para amanhã num musical, saberás tocar guitarra, se o personagem assim o exigir, e saberás cantar. Sim. Sabes, portanto, não tem qualquer problema. Ouvi dizer que cruzaste uma vez, e queria que me partilhasses connosco essa história, com o Keith Richard, Sim, dos Rolling Stones. é verdade. tive... Aliás, eu ouvi dizer que ele queria te conhecer. Sim, ele é que veio ter comigo, eu não lhe pedi nada. Eu não quis ser aquele tipo, sabe? Lá... Não. Ter uma selfie e dar um autógrafo. Não, pois. Fui uma grande amiga, convidou-me para uma festa e essa minha amiga costumava seguir os Rolling Stones em turnê. E ela disse-me, vem, traz a tua É uma guitarra, festa? Uma é só party? para amigos próximos, mas estás convidado que eu gosto muito de ti, eu quero que tu venhas. Ok, então tudo bem, então fui lá para a casa dela, uma casa enorme em Connecticut, em Weston, Connecticut. E a uma altura estou lá fora a apanhar um bocado de ar. Não, na verdade estava a fumar um cigarro, não estava a apanhar ar nenhum. Estavas a fazer as duas coisas. Estava a fazer as duas coisas e acho que me aparece assim uma silhueta de longe. Eu estou na minha. Inconfundível. Não noto. Ele começa a aparecer de longe e eu, ok, ele um tipo parece um pirata. Whatever. Das Caraíbas. Yeah. E pronto, e ele depois pede-me o lume e eu olho assim e reconheço logo, mas reconheço logo a feição, mas de onde é que eu conheço esta cara? Mas não lhe perguntaste. Não lhe Não te perguntei, desmanchaste. só tipo, quando fui buscar o lume, pensei, É Keith Richard. Não entraste em transe. Se calhar é isso que eles também não gostam. Eles não gostam. Não gostam de hecklers. Sim. Aquele tipo que diz, Tu és o maior a fazer grandes declarações de amor, mesmo que façam bem ao ego. Ora bem. Ele estava sóbrio? Eu acho que sim, não sei. Não tens a certeza? Não sei, não faço ideia. Foi por breve. Mas olha, sabes que ele pareceu-me uma pessoa muito... Down to earth. sim, e Muito grounded. Uma pessoa, tipo, ele não me pareceu de todo all over the place e todo bêbado nem nada. Perguntou de onde é que tu eras? Perguntou-me de onde é que eu era. Eu disse que era de Portugal. Ele disse que conhecia. Que Já lá cá tinha, exatamente. Já cá tinha Ora, tocado. E até eu sou testemunha disso. ele referiu um estádio qualquer. Yeah, we did like the stadium, some stadium there. Em Lisboa, alguns. Yeah. Em Coimbra e em Lisboa. Mas aquilo que foi engraçado, bom, para já ele falou para aí durante 2 minutos, mas para mim soou-me a 1 hora. Eu só ouvia, porque eu lá está, não quis armar-me em esperto. Mas para mim o momento, o clímax desse encontro foi quando ele pega numa garrafinha, um flask, aquelas garrafinhas de metal onde metes whisky ou o que é que seja. Ele bebe, this is Armagnac. Depois passa-me assim a garrafinha. Conhaque. É um conhaque francês. Armagnac. Armagnac. Ele olha para mim, dá uma garrafinha e diz, this will take you to hell. Portanto, Eu bebo. vai-te levar... não é o inferno, é aos píncaros, digamos assim. Exatamente. Isto vai-te essa. levar... E depois desapareceu? E depois ele ficou lá, só que os outros convidados é que começaram a chegar e a fazer... o Kit. Tiveste o teu momento Kit. Tive o meu momento Kit e ele, antes de ser embora, veio ter comigo e esticou-me a mão e puxou-me. E eu dei-lhe um passo bem e disse thank you very much. Não disse mais nada. Só disse thank you very much. Eu acho que é isso que os verdadeiros astros, como o Keith Richard, exatamente não gostam de grandes manifestações de entusiasmo, embora esse também seja próprio Claro. Quando nós temos um ídolo à nossa frente, regozijamos-nos e gostamos muito de falar com eles. Já agora, dentro dos teus colegas, e sei que partilhaste também residência com várias nacionalidades, rapazes e raparigas, eles sabiam onde é que era Portugal? Isto pode parecer sempre uma pergunta desconchavada, mas efetivamente não é. Não.
Não. Muitos não sabiam. A maioria, 60% das pessoas não sabiam onde é que era Portugal. Ronaldo, nada? Sim, mas não sabiam geograficamente onde é que era. Oh yeah, Portugal, Ronaldo! Mas muitas vezes acontecia eu dizer, oh, I'm Portuguese. Oh my God, you must speak Spanish. Oh, you're Portuguese? Oh my God, I've never been to South America. Or you're Portuguese? Where is that? Is that Spain? Isto acontecia frequentemente. Perguntava se Portugal, se Portugal era em Espanha. Exato. As pessoas perguntavam se era em Espanha, ou então diziam isto agora para traduzir aquilo que eu disse em inglês. Muitas pessoas pensam que Portugal é na América do Sul, se calhar porque acham, pronto, dizem português, Brasil, América do Sul. Ou então, sim, de facto, não têm noção de onde é que é, ou se trata de um país ou de uma região. Pronto, isso revela bastante incultura da parte dos americanos? De uma forma geral. Pois, eu não sei se te sei responder essa pergunta, porque também pode ser um bocado nós que não sabemos exportar a nossa cultura boa que temos. E, não é por mal, não quero dar na cabeça a ninguém, mas sim, há a parte da incultura. Mas as coisas boas que nós temos se calhar ficam fechadas, se calhar não exportamos coisas como o fado tanto, que é um tipo de música que para quem conhece é fantástica. Aconteceu-me a ouvir numa peça uma música da Marisa. A música era o Cavaleiro Monge. E a senhora não sabia de onde é que era. A senhora, oh yeah, I just heard this. It's an artist called Marizia. But I don't know where she's from. Pronto, sei lá. Oh, Germano, eu sei lá. Sei em cultura Marisa, deles. estás-me a ouvir? Faz favor de voltar aos Estados Unidos. Aliás, ela já atuou em Nova Iorque também. Sim. Quando é que decidiste voltar, regressar? Foi agora. Não, quer dizer, foi agora. O meu visto terminou. Isso foi determinante? Isso foi. E eu... E não havia a renovação? Eu podia renovar, de facto. Enfim, o dilema que eu tive, ou a pergunta que eu tinha que me fazer é, ok, então o que é que eu quero fazer? Renovo o visto e continuo a viver aqui nos Estados Unidos, onde tenho vivido confortavelmente a fazer coisas que adoro, mas sabendo que não posso passar daqui, não posso ir a castings, não posso, portanto vai ser mais ou menos um platô, ou volto para Portugal, que deixei há 12 anos, aproveito para estar um bocado com a minha família, em particular com os meus pais, que não vejo consistentemente desde que me fui embora, e eles não estão mais novos, muito pelo contrário, já estão velhinhos, portanto isso também era uma razão pessoal grande, e quem sabe fazer uma coisa que sempre esteve na gênese de eu começar a estudar teatro, aquilo que eu te falava dos morangos com açúcar, que é, agora que eu aprendi, agora que eu fiz que a minha educação é de teatro e é de ator, agora que eu tenho esta experiência toda, pode ser que eu possa importar aquilo que aprendi para o meu país. E colocar no platô em televisão, ou colocar no palco em teatro, ou em cinema, é indiferente, Exato. Aquilo que tu realmente absorveste. Exatamente. E achas que as portas, a partir daqui, vão ser mais favoráveis, se vão abrir, ou vais começar a fazer o circuito normal de contactos? Fazer o circuito normal de contactos. Eu, na verdade, estou a recomeçar. E, com toda a franqueza, acho que não mereço nenhum tratamento especial. VIP. Vou fazer aquilo que um ator faz. Mas tens essa mais-valia de teres agora já passado por uma experiência norte-americana que te vai ser Claro que sim. seguramente muito útil. Claro que sim. Eu, essencialmente, aquilo que pretendo neste momento é a oportunidade de fazer castings, porque uma pessoa pode estudar aqui ou ali, mas aquilo que interessa é sabes representar ou não. E tu, neste caso, já o provaste. Eu acho que sim. Acho que sim. Já fiz coisas de que me orgulho muito. E de vez em quando costumas ir ali ao passado e voltar a ver o Neco e os morangos? Que ainda por cima agora costumam ser repetidos. Há toda uma nova geração que está a descobrir esta série que deu aos portugueses a conhecer um fantástico leque de jovens atores. Eu não procuro por mim mesmo necessariamente, mas às vezes deparo-me com isso e dá-me imenso prazer. Dá-me uma nostalgia muito especial. Eu consigo ver
a coisa com outros olhos agora, com um bocadinho mais de técnica, consigo tentar perceber aquilo que eu estava a fazer na altura. E eu, na altura, tinha imensa dificuldade em ver-me. Não suportava o som da minha voz e não suportava ver-me. Hoje em dia já não tenho tanto problema. Já tens a voz mais colocada, mais grossa, mais fixa? Sim, mais supported e mais daqui de baixo. e já não estou a mudar de voz. Não, isso já passou e nenhum de nós está aí para novo. E não há dúvida que havia coisas que eu fazia na altura de qual eu digo mesmo sem técnica muito bem. Há aqui coisas boas. E hoje em dia basta que tu tenhas esse currículo, essa experiência, ou é preciso algo mais quando vais a um casting? Tens que ter, por exemplo, uma espécie de videobook para apresentar a quem te possa vir a contratar? Bem, olha, eu cheguei a Portugal há 2 mesinhos, mais ou menos. Não sei exatamente como é que é o mercado português, mas dá-me a ideia que sim. Nos Estados Unidos, aquilo que tu precisas é de uma headshot, de um currículo e de um... O que é uma headshot? Headshot é uma fotografia da cara. Pronto, é uma boa fotografia da cara que represente quem tu és. E precisas de um chamado acting reel, que eu acho que é aquilo que tu queres dizer com um video booking. Sim. Exato. Eu dá-me a ideia que sim. De imagens, portanto, um portfólio de imagens. Sim. Que não sejam apenas fotografias. Ok, pois. No fundo, um acting reel é eles verem tu a representares à frente da câmara, para ver como é que a câmara te lê. Numa qualidade boa. Portanto, mais parecido com a televisão, que é para eles terem mesmo a certeza que, ok, este senhor tem esta imagem quando está a representar à frente de uma câmara. E tu foste... Como é que é feito, muito rapidamente, David, como é que é feito um casting nos Estados Unidos? Normalmente um casting nos Estados Unidos o processo passa por tu mandares a tua headshot e o resume. Normalmente é preciso um agente ou um manager que te envie para esse casting. E mandas também o acting reel. E eles, a partir daí, dizem, ok, queremos chamá-lo, queremos que ele dizem ao teu agente, ou ao teu manager, ou a ti, se fores a título individual, gostávamos de te ver tal dia, estão aqui os sides, estão aqui as cenas. Aquilo que queres chamar um side, normalmente é as cenas que tu vais ter que representar, vais lá e, daquilo que eu me lembro daqui de Portugal, é mais ou menos o mesmo processo, fazes tens alguém a dar-te a deixa, tens alguém a filmar e fazes o casting. Dito isto, normalmente os diretores de casting dão-te bastante direção. Minha experiência. É importante ou não, e é determinante, aquilo que se lê na tua página de Facebook ou no Instagram, a quantidade de seguidores, a quantidade de amigos, aquilo que vem lá escrito, isso é importante? É relevante, é relevante. Eu não diria que é a primeira coisa nem a segunda, mas está na lista. E o talento também não é a primeira nem a segunda coisa, mas também está na lista. Mas sim, é relevante. É relevante que o teu conteúdo pessoal seja qualquer coisa que faça sentido para aquilo que eles querem. Pronto, se tiveres uma data de fotografias de ti sempre bêbado no Facebook, se calhar não é uma boa ideia. Se tiveres muitos seguidores no Instagram e és tão bom quanto o outro que não tem seguidores no Instagram, aquele que tem seguidores no Instagram é aquele que vai ficar com o gig. É o vencedor. É relevante, é. Portanto, David, agradeço muito teres vindo hoje aqui partilhar connosco essa experiência americana e desejar-te as maiores felicidades e que em 2018 e nos anos seguintes nos possamos reencontrar, aí sim já com alguma proposta de teatro, de cinema ou de televisão, ou eventualmente alguma canção, alguma música. Quiçá. Isso é que ficamos em aberto, pelo menos o terreno fica para desbravar. Sim, senhor. Sim, senhor. Olha, desde já, muito obrigado pelo convite, Germano. É sempre um prazer falar contigo. Há coisas no horizonte, só que eu não posso falar ainda muito sobre isso, porque é o habitual. Seria, como é que se diz? Jinx. Agora não me lembro, perdão. Seria falar antes de tempo. Como diria alguém, falar antes de tempo é um contratempo. Exato. Muito obrigado, até à próxima. Muito obrigado, Deus.